Acho que assim, tá ao vivo. Quero saudar a todos com a paz do Senhor Jesus. Estou aqui no Instagram do Ministério Ide Pregai, do nosso irmão Alessandro. Que Deus venha abençoar a vida dele. Ele me deu essa oportunidade maravilhosa, a qual me agraciou o Senhor de estar aqui de maneira bem breve, transmitindo uma breve mensagem do Senhor. E quero também ser breve. Quero trazer os irmãos uma passagem que se encontra em Gênesis capítulo 21. Glórias a Deus. Gênesis capítulo 21, a Bíblia vai dizer assim, apenas o versículo que diz assim: e foi-se, assentou-se em frente, afastando-se distância de um tiro de arco, porque dizia, que não veja eu morrer o menino. E assentou-se em frente, levantou sua voz e chorou. Estou com a Bíblia Plenitude, Gênesis 21, verso 16, aonde eu quero deixar gravado em nossas mentes, gravado no nosso coração, é a seguinte frase: porque dizia, que não veja eu morrer o menino. E assentou-se em frente, levantou sua voz e chorou. Gênesis vai dizer que é o início. Gênesis significa início. Gênesis do 1 ao 11 vai relatar a criação do Éden, a criação de todas as coisas. Vai relatar também a queda do homem. Depois de 11 ao diante vai relatar os patriarcas, Abraão, Isaac, Jacó. Também o povo de Israel no Egito. Vai relatar a queda do homem no jardim. Vai relatar a Torre de Babel. Vai relatar o dilúvio também. Tudo se diz em Gênesis. E quando chegamos aqui no capítulo 21, a gente encontra uma mulher, serva de Abraão, a qual teve um filho chamado Ismael. E esse Ismael é filho de Abraão. Sara, no seu desespero, fez que com Abraão deitasse com Agar. Deus fez a promessa, e ela riu, e ela achou que era o certo fazer assim, fazer Agar deitar-se com Abraão, ou vice-versa. Mas daí, quando o menino nasce, ela não se gosta muito e fala: deixe de fora essa serva. A gente vai ver que agora Agar vai passar por um deserto, que é o deserto de Berseba. Ele vai dizer que ela não encontra água, a água do odre é consumida, e ela vê isso como uma falta, como algo desesperador, e é realmente, porque uma criança no deserto ela precisa de água. Daí então ele vai dizer que ela coloca o menino debaixo de uma árvore. Alguém pode pensar que Agar pode ser uma mãe muito má, uma mãe sem pensar, uma mãe que não raciocina direito. Mas eu estava pensando comigo, uma mulher que só obedece, uma mulher que só serve, ela só faz aquilo que manda, ela não tem o dom de ser líder, ela não tem essa habilidade de saber lidar, de liderar, de comandar, né? Então ela faz isso, talvez um gesto desesperador, um gesto talvez mal visto por muitos, mas foi o que Agar fez. Porque ela dizia, que não veja eu morrer o menino, e afastou-se e levantou a sua voz. E a Bíblia vai dizer que Deus também ouviu a voz do menino, e ela foi atendida, o anjo chegou a ela por causa da voz do menino. Eu acho interessante, não quero tardar, mas acho interessante que não é o primeiro deserto de Agar, não é o primeiro, é o segundo. O primeiro deserto de Agar foi no capítulo 16. No capítulo 16, a Bíblia vai dizer que o anjo, ela estava perto de um poço. Quando Agar se afasta no deserto de Berseba, ela está no pé de um poço. Ela está com os olhos fechados. Ela com os olhos fechados não percebe o poço que está diante dela.
porque ela está preocupada com o menino. E a Bíblia vai dizer assim em Gênesis 16, verso 13: e ela chamou o nome do Senhor que com ela falava, tu és Deus da vista, porque disse, não olhei eu também para aquele que me vê? Por isso se chama aquele poço de Lai-Roi, eis que está entre Cádiz e Bered. Lai-Roi quer dizer, o Deus vivo que me vê. Grave bem essa frase, o significado de Lai-Roi, o Deus vivo que me vê. Então vamos aos pontos. Agar, no primeiro deserto, ela está lá, perto de um poço. O anjo aparece para ela, ela fala, o Senhor é um Deus à vista, porque tenho contemplado eu. Mas agora, no deserto de Berseba, ela não vê solução, ela não vê jeito, ela não vê habilidade de se comover. Ela coloca o menino debaixo de uma árvore e se afasta, porque dizia, que não veja eu morrer o menino, que não veja eu morrer o menino. Lai-Roi, o Deus vivo que me vê, que não veja eu morrer o menino, que Lai-Roi, o Deus vivo que me vê. Você pensa, morreu e eu não quero ver. Você se afasta porque não quer ver a morte. Você está se afastando porque não quer ver a tragédia. Você está se afastando porque não quer sentir muito aquilo. Você não quer ficar muito perto da tragédia, do luto, da dor que vai passar. Então você se afasta, mas você se esquece que lá no deserto de Sul, o Deus Lai-Roi é o mesmo Deus que está em Berseba. O Deus Lai-Roi, o Deus de Sul, é o mesmo que te contempla neste deserto de Berseba. Está aqui conosco a irmã Graciela, lá de Guaçuí, também Alessandro Dias, meu dirigente. Deus abençoe vocês. Estou aqui rapidinho, aqui passando no ministério de pregar do irmão Alessandro. Que Deus possa abençoar vossas vidas. Então, chegando à conclusão, ela pensa, eu não quero ver a morte, então vai me afastar. Mas o Deus Lai-Roi, o Deus vivo, se Ele é vivo da vida, o Deus vivo está te contemplando, o Deus vivo está te vendo. Você não tem como se esconder do Deus. Ele está te vendo. Por mais que você não quer ver o luto, por mais que você não quer ver o choro, por mais que você não quer ver, aleluia, a sepultura, por mais que você não quer ver a cova, Deus vê você se afastando das coisas. Aquilo que Deus te deu num deserto, você está enterrando no outro. Agar está de olhos fechados, chorando, lamentando pelo menino, porque não tem água e porque não tem pão. Mas agora, Deus fala com ela, Agar, o que tens? Não temas, porque Deus ouviu a voz do menino. Isso não te alegra? Deus ouviu a voz do menino. Sabe o significado do nome Ismael? Deus ouve a minha aflição. Você gerou o seu fruto, aquilo que você frutificou não irá morrer, mas aquilo que você gerou na dor, aquilo que você gerou na luta, na prova, no deserto, será esse fruto que manterá, será esse fruto que será o escape, será este fruto que será aquilo, o escape, aquela saída que você precisa. Agar gerou a coisa certa, gerou o menino certo. Deus ouve a minha aflição. Então quando ela abandona o menino e vai para outro lugar, ela praticamente, sem ela perceber, ela coloca o menino em prática, a ferramenta em prática, o que ela gerou em prática, o fruto em prática. O menino chora, o menino levanta sua voz e Deus ouve e vai dizer, não temas, porque Deus ouviu o choro do menino.
Sobre a vida de Jesus, sobre a cabeça de Jesus, tinha uma profecia que dizia: nenhum dos seus ossos serão quebrados. Ele disse pela boca de Isaías, lá muito tempo atrás. E agora irá se cumprir. Quando ele estava na cruz, preso, machucado, esbofeteado, cansado, exausto, Jesus não tem nenhuma defesa. O da direita é quebrado as pernas, e o da esquerda também. E agora? Por que não quebraram o do meio? Por que não fizeram nada com o do meio? Por que tiveram que chegar perto para ver se estava morto? Por que teve que chegar lá para ver se conferir e pegar lá e quebrar as pernas? Porque tinha que se cumprir a profecia. Nenhum dos seus ossos serão quebrados. Quando você não puder fazer, a palavra, a promessa fará por você. Quando você chegar no limite, Ele vai entrar em ação. Você pode estar agora no momento de não ver muito resultado, está no deserto, mas que você possa abrir os olhos e ver o poço que está em sua frente. Deus está te vendo, Deus está te contemplando. A sua aflição não está sendo oculta a Deus. Não há um véu que separa você de Deus. Ele está ouvindo, Ele está contemplando, Ele está vendo. Não há providência nesse deserto. Não. Porque deserto é um lugar seco. E árvore no deserto? Fonte no deserto? Já está tudo preparado. Por mais que você não veja, já está tudo preparado. A fonte, a sombra, o anjo, a ordem. Saiba que Deus está contemplando. E aquilo que você gerar na dor será o plano de escape. Aquilo que você gerar na dor servirá um dia para te ajudar. Que Deus possa abençoar a sua vida. O Deus Lai Roy está te vendo. Vendo a sua aflição, vendo o seu choro, vendo a sua lágrima, vendo a sua luta, vendo a sua oração, vendo o seu clamor, vendo o seu propósito. Ele está te vendo. No deserto de Sul ou no deserto de Berseba, Ele está te vendo. E assim Ele vai dizer que ela enche o odre e vai. E o menino vira flecheiro. Ela se afasta numa distância de um tiro de arco, de flecha. E depois ele vira flecheiro. Na solidão de Davi, cuidando de ovelhas, pastoreando ovelhas, ele vira pastor de Israel. Numa noite sem pegar nada, sem pescar nada, Pedro vira pescador de homens. Essa luta, este deserto não é para a morte, mas é para aperfeiçoamento, é para aprimorar suas habilidades. Por mais que você não entenda agora, por mais que você não contempla agora, nada é em vão no Senhor. Tudo há um propósito do Senhor. E Ele está te fazendo para ser homem valente, mulher valente, alguém que carrega a presença de Deus, que tem experiência e testemunho para contar de deserto, de tempestades, de provas, de lutas, de guerras. E saber que Deus não é cego. Que Deus possa abençoar a sua vida, abençoar este ministério, e de pregai, irmão Alessandro, a todos aqui também que ficaram conosco. Que Deus possa abençoar a sua vida e que Deus possa falar mais ao seu coração. A paz do Senhor Jesus. Tchau.